Olá pessoal, Consentir voltando aí com uma grande novidade, que é a gente expandir as nossas conversas e diálogos, trazendo pessoas especiais e com expertise em temas importantes que vêm aparecendo aí na atualidade. Então a nossa convidada de hoje é a Mariana Buckel, né? Para mim é uma honra, a Mari está aqui, a Mari foi minha professora e foi minha supervisora também, né? Na psicoterapia de família, né? E casais. Então vou apresentar a Mari. A Mariana é psicóloga, é doutora pela PUC e pela Universidade de Valência, mestre em psicologia social e especialista em psicoterapia familiar sistêmica. É também docente e pesquisadora da UFSPA, coordenadora do grupo de pesquisa Famílias e Contextos, dedicando-se a estudos sobre as famílias, casais, violência intrafamiliar, parentalidade e intervenções clínicas. Nós chamamos a Mari aqui hoje porque a gente estava querendo trazer como tema para o Consentir a violência de gênero, né? A gente sabe e vê as notícias que tem tido muitas notícias nesse sentido, né? Acho que os dados estão preocupantes, estão alarmantes. E sendo o Consentir um espaço que fala sobre sexualidade, que fala sobre as relações interpessoais, relações de apegos, acho que não daria para a gente não ter esse tema no nosso canal, né? Então, Mari, seja muito bem-vinda. Agradecemos muito, Mari, a tua presença e entendemos que essa pauta ela é urgente, ela não podia ser deixada para depois, né? Os números e o que a gente vem acompanhando fazem com que a gente pense, a gente vai falar de relacionamento saudável e se colocar nessa intenção, a gente precisa trazer cada vez mais conhecimento e dados para que a gente possa ampliar um pouquinho a nossa reflexão acerca de um tema tão importante e que está nesse momento nos preocupando bastante. Eu agradeço o convite a vocês duas, Jamile, Mi. Para mim é um prazer estar aqui, muito contente. E penso que é fundamental espaços como esse para que a gente possa, né, desdobrar um pouco o que a gente vê no consultório, o que a gente vê na pesquisa e discussões, né, para quem sabe começar por aí. Processos reflexivos, eles são transformadores e a gente tem que trazer, né, para todos essa oportunidade, porque os dados já estão nos assustando bastante, então o que fazer com isso, né? E eu acho que entender, assim, né, que a gente enquanto sociedade precisa aprofundar esse debate e entender o que está por trás, para chegar ao ponto de pensar, bom, que movimento a sociedade vem fazendo para que a violência de gênero se perpetue? A gente vai numa direção de querer expandir muitas coisas, mas de outro lado parece tão primário que a gente esteja falhando nesse sentido. Exatamente, eu acho muito importante que essa discussão ela tenha uma tônica social e que a gente não individualize esses processos, porque há uma tendência a gente patologizar, né, quem comete, porque é um alívio, eles estão lá, eu estou aqui, é como se isso me separasse do outro e me trouxesse um certo alento, mas a gente vê dados alarmantes, eles não são singulares, é porque é uma sociedade que está produzindo violências e segue produzindo. Não é uma experiência individual, né? E a gente vê essas notícias e muitas vezes tu vai ver os comentários sobre as notícias e geralmente é individualizando, né? Então, o cara que fez isso tem que prender, tem que isso, tem que aquilo, e saiu com tal roupa, mas por que fez tal coisa, mas também não pensou. Então a gente vê que muitas vezes os comentários eles são de uma questão individual e não tem essa percepção do coletivo de quanto a violência de gênero é uma questão estrutural, né? E que ela não começa assim, né? Ela começa em atitudes e questões muito pequenas que elas estão no nosso dia a dia, a gente vê todos os dias, né? Quando a gente vai em algum lugar, quando a gente conversa com amigos em grupos de WhatsApp, a gente vê essa microviolência se perpetuando e que vai acabar, sim, né, nesses casos. Então, acho que o nosso espaço aqui hoje, ele também é o que eu costumo falar para a Jamile, né, uma popularização da ciência, né, de certa maneira, a gente tem a oportunidade de passar informações para que as pessoas se conscientizem mais e também a gente poder pensar, bom, qual que é a função de cada um de nós, né, para trabalhar no micro também, né, e no macro para a gente
né, tentar reduzir um pouco esses números, né? E é muito mais fácil com a construção de hipóteses, de buscar responsabilidades individuais, e a gente precisa olhar como uma situação que é multicausal, são causas que vão se Perfeito. somando, Uhum. e a gente não tem como colocar num lugar só, numa Uhum. direção só, né? Então, quais caminhos a gente vai cruzar para tentar pensar de forma a trabalhar mesmo, atuar na prevenção e não só chegar nos dados, mas o que foi acontecendo para que isso se transformasse nesse fenômeno. Mari, tu quer passar um pouquinho pra gente, não sei se tu tem esses dados em relação a um panorama Sim, geral, assim, da sim, violência do gênero no Brasil, como que tá hoje, né? A gente sim. vê mais notícias, mas assim, se fala ainda que esses dados são subnotificados, né? E às vezes eu fico me perguntando, talvez, não sei se muito inteligente da minha parte, né, mas se está aumentando, as pessoas estão notificando mais, ou realmente está aumentando, sabe? Eu fico com essa dúvida, assim. Essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta pronta, Uhum. até porque são dados que eles não abrangem todos os estados, todos os estados de norte a sul do país. Mas nós temos sim alguns dados, por exemplo, né, do Fórum de Segurança Pública Nacional em relação a feminicídio, tá? Desde a lei de feminicídio de 2015 até agora, em 10 anos. E de fato tem aumentado, tá? Os feminicídios, ou seja, desde que se tipificou como tal, fica mais fácil a gente identificar o que é, o que não é. Ainda assim, pode acontecer, né? Como nós sabemos, e tem notícias que circulam, de ter sido julgado como se não fosse, apesar de haver todas as evidências, Tem né? isso E também, né? novos julgamentos, enfim. Agora, nós temos um aumento expressivo, sim, tá, dos feminicídios. A gente pode pegar uma média, assim, de 25, principalmente. Vamos pegar o 25 comparando ao longo dos anos, aproximadamente 4 mortes por dia, tá, de mulheres por questões de gênero, por feminicídio. E entre mortes e violência, a gente poderia dizer 12 casos por dia. A cada 2 horas a gente tem dados de violência ou de morte de mulheres acontecendo ao longo do dia. Isso falando, né, em dados mais gerais no país, ainda que não estejam todos os estados, nem metade dos estados incluídos Sim. nesse levantamento, tá? Eu acho que essa é uma questão bem importante. Agora, no último dado, falando um pouco mais sobre violência, tem um dado que chama muito a atenção, que é um aumento muito expressivo da violência sexual. 57% de aumento de violência sexual comparado com o ano anterior, com 24%, e 56% de aumento entre as meninas até 17 anos de violência sexual. Então, eu acho que vale a gente discutir um pouco esse achado, né? Por que a gente tem vivido, eu diria assim, o ápice da dominância masculina sobre a feminina, do corpo feminino como se fosse próprio, né? Isso a gente teve dados muito recentes esse ano, e sobre esse dado mais recente do Rio Grande do Sul, dos feminicídios, eu acho bem interessante, pensando só no estado, 80 feminicídios ano passado no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, e dentre a região sul, o estado lidera um ranking de 38% distribuído entre vários, só que 80 em 25, e só agora no Rio Grande do Sul nós tivemos 20. A gente tem um aumento muito grande comparativamente com o mesmo período do ano passado. Eu acho isso bem, né, assustador. É um aumento de 53% comparado com janeiro a março de 25. Então, a gente tem aí violência sexual e morte, tá? E o feminicídio como rankings desse tipo de violência. É óbvio que, em geral, a violência psicológica está frequente em grande parte desses casos, né? Por quê? Porque mais de 60% dos casos são cometidos por companheiros ou ex-companheiras. Então, é difícil que isso seja uma situação isolada, sim, na maioria dos casos que eu estou falando de companheiro e ex-companheiro. Então, são situações que
normalmente já vem com a violência psicológica. Então, a gente não tiraria a violência psicológica Sim. dessas situações. E é interessante pensarmos, né? Eu acho que tem alguns fatores para a gente pensar um pouco sobre isso. A gente tem o movimento feminista, a gente tem a entrada das redes sociais, que por um lado, né, péssima, tá? E por outro lado também divulgando, né, e colocando a mulher e o feminismo também em alguma medida em evidência, ao mesmo tempo que a gente tem todo o movimento contrário. Na história, nós sabemos que os movimentos eles não são, né, lineares. Eles têm movimentos que são pendulares, muito mais pendulares. A gente vai e volta. Só que nós temos as tecnologias aí. Então, esse tempo de vai e volta está muito mais acelerado do que a gente esperava antes, né? Então, acho que o movimento conservador vem, né, em tentativa de resgate desse poder e dessa soberania masculina, justamente porque a gente tem conquistado, né, e tem se divulgado e tem se colocado muitas questões do feminino mais em evidência, se questionado e não se aceitado determinadas situações. Ao mesmo tempo, a gente tem uma crise na masculinidade, quando a gente vem com a questão, né, de uma busca. Eu gostaria de deixar claro que a gente não busca uma soberania feminina sobre a masculina, nós buscamos equidade, direitos, igualdade nas proporções de cada um, né? E o que se sente do outro lado é como se a gente invertesse o machismo, como se o machismo, né, agora se transformou no feminismo, tanto que se confunde como se fossem sinônimos da mesma moeda. Não, né? O que é o oposto do machismo é femismo. Gosto de falar dos termos, né? Femismo seria a soberania feminina sobre a masculina. O feminismo, ele não pressupõe nenhuma forma uma soberania feminina sobre a masculina. Ao contrário, ela busca direitos iguais, e eu costumo dizer direitos equânimes, e costumo dizer que é também uma libertação para os homens, porque aquela posição machista que coloca os homens os desumaniza. Sim. Né? Não, e leva a um índice de sofrimento altíssimo, né? E maior caso de suicídios entre os homens também. Perfeito, alcoolismo, né? Maior risco de violência urbana, o maior risco de morte por ausência de cuidado na sua própria saúde, Sim. Entre outros vários malefícios aos homens também, né? Enfim, isso pensando enquanto sociedade. Então, a pauta do feminismo, ela não é uma pauta que tenha que ser só das mulheres. Sim. Ela é uma pauta que tem que ser de todo mundo. Mas eu acho que isso é muito desinformação, né? Porque essa é uma narrativa que eu já ouvi também várias vezes em pessoas do dia a dia, né? Assim, eu não sou feminista, né? Mulheres falando, eu não sou feminista, ou eu não defendo o feminismo, porque se tem uma ideia do feminismo como algo violento, né? Assim, como... É o feminismo. O oposto. E aí, como uma ideia de bom, daí a mulher, ela perdeu a característica feminina dela, né? Então tem uma confusão narrativa. E tem uma grande confusão também, como se feminismo fosse não gostar dos homens, né? Como destruir os homens, né? Colocar os homens numa posição de desvalia total. Não. E até de anulação, né? Muitas vezes a sensação é uma anulação, e não é esse o caminho. É um equívoco isso, né? E Mari, assim, e Jamile, esses movimentos machistas, assim, que estão ganhando força agora nas redes sociais e na mídia, estava comentando, né, antes até da nossa gravação, que eu estava assistindo agora aquele novo documentário, e isso que tu falou agora, de que se tem uma ideia de que o feminismo tira, né,
o valor dos homens, eles pontuam muito isso, né? Ali mostra, assim, homens que estão propagando esse discurso de ódio na internet, eles passam essa narrativa para o pessoal mais jovem de que o feminismo tirou o valor e o empoderamento dos homens e que os homens ficaram sem nada, né? E que isso fere, de certa maneira, assim, uma questão da identidade desses homens. Então, eles precisam resgatar esse valor por meio, de novo, da submissão, né, da mulher e do empoderamento deles, né, financeiro, mas também o empoderamento, assim, da força, né. Muito interessante isso, né? Como se a identidade fosse construída nesse pilar. E não só isso, né? Como se abrisse um campo de disputa. Isso. É um contra o outro, não é um ao lado do outro tentando entender como é que a gente pode fazer para se complementar e não para disputar um espaço. E aí vira disputa, vem para agressão, né? Que de novo não é um pensamento coletivo, né? De melhoria coletiva, de novo, é uma questão individual, né? Individualizada. Individualizada e desumanizada. Sim. Porque, na verdade, são questões que são colocadas na mesa que desumanizam os homens e desumanizariam as mulheres se fosse colocada como a identidade através desses conceitos de poder, de força e virilidade. É quase como se nós estivéssemos num campo de pré-civilização, né? Enquanto que todo o nosso processo civilizatório, ele tinha como intenção que a gente tivesse espaço para que a gente pudesse se humanizar cada vez mais, né? E essas questões de amor, cuidado, autocuidado, processos de cooperação, nós evoluímos enquanto sociedade muito mais pela cooperação do que pela questão do abuso de poder, né? Então, como assim nós temos que resgatar o abuso de poder aqui ou aqui, de um lado e de outro, enquanto a cooperação é uma condição necessária para a nossa sobrevivência enquanto humanidade. Então, é uma questão para a gente pensar sobre isso, né? E eu diria que essa questão da virilidade, ela vai do micro ao macro, gente. O que nós vivemos em termos de guerra atual tem associação direta com a forma como a gente está falando de poder e controle. As guerras e as violências, elas não surgem do nada, é alguém que a promoveu, é alguém que a incitou, é alguém que ao longo do tempo foi construindo o desejo de submissão de uma determinada, né, de um determinado país, de uma determinada, né, região, e isso começa no micro. Começa dentro de casa, nas famílias, na sociedade, nas escolas, né? Enfim. E se segue sendo colocado, né, como lados opostos, a gente constrói polos que acabam perpetuando as desigualdades de gênero, né, e não desfazendo essa lógica, né? Então acaba sendo que, ao invés de a gente desfazer essa ideia de que existem papéis, isso se reforça, porque fica nessa luta, né, de poder intrínseca atrás dessa... Não, e a partir dessa ideia do que, tipo assim, eu estou perdendo algo, estão me tirando algo, eu preciso me defender? Né? Preciso começar a me defender porque estão me tirando algo, né? É uma posição reativa e não reflexiva acerca por que a gente está lutando por isso. Tem uma preocupação, assim, do quanto isso tem pegado gerações mais novas, né? Que acabam, enfim, tendo acesso ali às redes, daqui a pouco entram no chat, tem esses discursos acontecendo.